Mara Faria, eu sou integrante do coletivo Criadouros e vim convidar vocês para o projeto de ocupação virtual do Complexo Cultural de Planaltina e falar um pouquinho de como tem sido para mim ser integrante do coletivo. Bom, Criadouros é a união do Cria com o Achadouros, que são dois espetáculos em que eu e a Caísa Tibúrcio atuamos, o Marcelo Augusto Santana ilumina e o Pedro Caroca produz, junto comigo e com a Caísa. Achadouros foi criado em 2015. A proposta era fazer um infantil inspirado na obra do Manuel de Barros. Eu e a Caísa já tínhamos feito um espetáculo inspirado no Manuel de Barros, que na verdade era uma intervenção urbana, em que eu passava horas pendurada em árvores em lugares públicos numa estrutura de bambu e de tempos em tempos chegava uma fanogueira com violoncelo e a gente trocava diálogos inspirados na poesia do Manuel de Barros. Bom, o que eu e a Caísa percebemos com esse trabalho era que a poesia do Manuel de Barros pedia algo muito mais intimista do que ficar gritando a poesia dele no meio do barulho de carros e do burburinho público. Então, para esse projeto, a gente convidou o José Regino para dirigir, e o Zé já vinha com um histórico de teatro para bebês. E foi totalmente compatível com o que a gente estava precisando e com o que é a poesia do Manuel de Barros, o trabalho de teatro para a primeira infância. A gente encontrou um lugar comum entre a poesia e o teatro para bebês de muita sutileza, delicadeza, silêncio mental e verdade. Foi revolucionário para mim trabalhar essa linguagem de teatro para bebês como atriz, porque é muito diferente, né? O público que não tem as convenções sociais que um público adulto ou juvenil tem. As crianças, inclusive, já têm uma noção do que é um espetáculo teatral e mais ou menos de como podem atuar e seus limites. Mas o bebê, a primeira infância, está descobrindo o mundo. Então, se a gente não trava um diálogo verdadeiro, olho no olho, que inclusive influencia na luz, a gente conseguir enxergar esse público, se a gente não cria uma relação ali um a um com eles, o espetáculo não acontece. Eles simplesmente se desligam. Então, como atriz, é um desafio muito grande e maravilhoso achar esse lugar de presença, de conexão e contato com o público num outro nível. Bom, em 2017 veio a ideia da Caísa de fazer o Cria. A gente convidou, a princípio, para a direção a Gabi Munhoz, porque a proposta era um espetáculo de palhaçaria não verbal, que é a especialidade da Gabriela. E depois de 2 meses de pesquisa, a Gabriela estava num momento, enfim, ela ia casar e quis voltar para o país dela. E a gente seguiu o trabalho e convidou, felizmente, Ana Flávia Garcia para a direção. Então a Ana abraçou não só a direção, como a dramaturgia. E aí a proposta mudou de ser um espetáculo de palhaçaria não verbal, porque eu e a Caísa a gente queria tratar de muitos temas ao mesmo tempo e falar sobre a complexidade do pensamento humano e de como todos esses temas estão interligados. Então a gente pensava que não era possível falar de ambientalismo sem falar de política, não era possível falar de política sem falar de cultura, falar de cultura sem falar de identidade sem autoconhecimento e várias outras conexões. A Ana conseguiu conectar todos esses temas, sintetizar em microcenas, e a gente, juntas, concebeu a ideia de um cenário em que, ao mesmo tempo em que eu e a Caísa a gente estivesse estagnada num ponto, presas a um sistema ou a um esquema, que a gente se deslocasse e se expandisse aos poucos no decorrer do espetáculo. E aí a gente pensou nessa gangorra giratória que é o cenário do Cria, também porque eu falei, gente, eu acho que eu queria fazer um espetáculo sentada, porque eu tava grávida, só que não era muito para ser sentada e numa gangorra que girava, mas foi perfeito também para a concepção do Cria, porque no início do processo a gente já vinha trabalhando com dualidades, com polaridades, com opostos complementares, que tem muito a ver com a forma como eu e a Caísa
vemos o mundo e como a gente interage uma com a outra também, com as nossas personalidades. Então, o processo do CRIA para mim foi uma dupla gestação, porque criar um espetáculo é sempre uma gestação. E a Cora estava presente ali o tempo todo, né? Na minha barriga. E isso foi muito especial, trouxe várias qualidades também para minha atuação, para minha relação com o fazer, para várias questões, né, do fazer teatral e da produção. Enfim, os dois espetáculos a gente circulou bastante, o Achadouros tem mais tempo, a gente circulou muito mais, foram vários estados, várias cidades. É um espetáculo que recebeu o prêmio de melhor espetáculo infantil no Prêmio Sesc do Teatro Candango, no ano da estreia. Em 2017 recebeu um prêmio, uma menção honrosa do Prêmio CBTIG, que é um prêmio de teatro para infância e juventude. E no ano seguinte eles inclusive incluíram o teatro para bebês como um dos como é o nome? Dos prêmios, né? Porque a gente recebeu menção honrosa por categorias. Incluiu o teatro para a primeira infância como uma das categorias do prêmio. E a gente fica muito feliz de ver como o teatro para a primeira infância vem crescendo. É um público que merece, que precisa, e é muito incrível como artistas a gente pensar nessa diversidade de públicos. O CRIA também a gente circulou muito em escolas, a gente logo na temporada de estreia fez uma temporada nos Institutos Federais de Brasília, os IFBs. E quando a gente fez para as escolas, foi como se encontrasse o lugar do CRIA, porque é um espetáculo que traz muitos questionamentos e um pensamento muito acelerado, muitas questões ao mesmo tempo, que tem muito a ver com o pensamento da juventude nessa fase do ensino médio. A gente fez educação de jovens e adultos também. Então, foi um diálogo muito precioso que a gente teve com os estudantes depois dos espetáculos. E tem sido muito enriquecedor trabalhar com o coletivo, porque é um lugar em que cada um realiza seus potenciais dentro das suas vontades, dentro dos seus limites. É uma produção constante e espontânea, em que ninguém precisa ficar pegando no pé de ninguém. Cada um faz o que faz de melhor. A Caís escreve textos com mais fluidez, eu penso em logística e orçamentos com mais facilidade, o Pedro faz mais a produção em si, todo mundo elabora o projeto junto, a gente se inscreve em vários festivais, em vários editais, a gente nunca para. E eu acho importante falar isso também porque muitas pessoas não entendem muito o que é o trabalho, né, de um artista, o que a gente fica fazendo quando a gente não está no palco. A gente fica fazendo concursos o tempo todo. Nós somos concurseiros, eu diria, porque para cada temporada que a gente consegue realizar, para cada edital que a gente é aprovado, para cada festival em que a gente vai, para cada sim que a gente recebe, foram muitos nãos que a gente recebeu também. Então é muito, muito, muito trabalho para conseguir trabalhar. E é muito gratificante realizar esse trabalho junto com pessoas comprometidas e que estão comprometidas também com a qualidade do que fazem, com o zelo pelo trabalho e uns pelos outros também. Então, é uma alegria para mim fazer parte do coletivo Criadouros. A gente ainda tem muita história para contar. A gente está doido para voltar para os palcos, que é o nosso lugar, para as escolas, para as comunidades, para as creches. E fica aqui o convite. Se inscreve aqui no canal já, aperta inscreva-se, vão ter vários espetáculos, esse projeto, 5 espetáculos, 5 lives, muito material de bastidores no nosso site, visita lá e segue a gente no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Beijos!